Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Estou aqui para mais um papo sobre empreendedorismo com grandes feras. E o assunto de hoje, minha gente, é um assunto novo aqui no Plano de Voo. Vamos falar sobre a internacionalização dos negócios, mais especificamente no segmento de alimentos e bebidas. Ter contato com o mercado externo costuma ser um tabu para muitos empreendedores, tido como algo complexo e até mesmo impossível. Mas não é bem assim. Como qualquer plano de expansão, exige planejamento, organização e o cuidado com diversas frentes, como prospecção, legislação e a adaptação dos meios de produção e, é claro, a distribuição. Mas a boa, ou eu diria que a excelente notícia, é que dá para fazer. E quem chega ao Plano de Voo para conversar com a gente sobre isso é alguém que entende muito sobre internacionalização. Chega mais Gustavo Arbugeri, da Vinícola Arbugeri. Seja bem-vindo! Tudo bem? Como é que está? Primeiramente, um prazer estar falando com vocês. Os nossos espectadores estão nos ouvindo nesse momento. E vai ser um prazer esse bate-papo de hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre esse nosso mercado global, né? Maravilhoso, Gustavo! E quem nos acompanha já conhece o convidado que vem fechar o elenco de hoje. É o Roger Klafke, coordenador dos projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Roger veio contar pra gente que é possível sim internacionalizar. Bem-vindo mais uma vez! Muito legal estar aqui de novo, né, no Plano de Voo, dessa vez trazendo informações complementares aí o que a gente já vem falando, né, e muito bom estar aqui contigo, Alexandra, trocando essa ideia, tu que faz essa mediação aí de uma maneira muito bacana, e agradecer ao Gustavo por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. O Gustavo é um grande amigo, tive a oportunidade de conhecer ele em duas oportunidades que a gente teve junto aí em feiras internacionais, tem uma história muito legal, né, de uma empresa familiar, de um produto aí que teve um aumento muito grande de consumo nos últimos tempos, e falando, né, sobre esse desafio, como tu colocou muito bem, né, Alexandra, é um assunto que as micro e pequenas empresas sempre falam, né, têm interesse em saber um pouco mais, acham que é inviável, mas eu acho que é importante a gente bater esse papo para desmistificar algumas coisas e também para conhecer um caso de sucesso muito bacana, né, que o Gustavo aí vai trazer para nós. Coisa boa! Então já estamos adiantando que o papo hoje vai ser nota 11, não vai ser nota 10. Antes de continuarmos nosso papo, é importante lembrar que, em função da pandemia, o Plano de Voo segue sendo gravado de forma remota, para a segurança de todo mundo. Aqui no Plano de Voo, a gente já comentou sobre a força das exportações de alimentos e bebidas algumas vezes. Elas foram responsáveis pela entrada de 38 bilhões de dólares no Brasil em 2020. Este é um dado da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. O segmento que mais emprega no país, com mais de 1.700.000 postos de trabalho, mira em outros mercados para se manter forte. E a gente vai entender agora como quebrar barreiras, atravessar fronteiras e expandir a atuação para outros países e até mesmo para outros continentes. Gustavo, o vinho, que é o teu chão, é um produto reconhecido no mundo todo. E o vinho gaúcho também, estamos muito bem. Mesmo assim, não deve ser fácil encontrar espaço no mercado internacional. Conta um pouquinho pra gente como é que a Vinícola Arbugeri deu início a esse processo. Então, o nosso processo de exportação, na verdade, começou ao contrário. Nós iniciamos, primeiramente, até por uma demanda de suprir o mercado nacional, com importações, né? E dentro das importações, sempre fizemos isso na história da nossa empresa, através de trades, através de distribuidores nacionais. Porém, a gente viu esse caminho, né, de importação direta através dos fornecedores, de galgar esses contatos por uma diminuição de custo, por um aumento de qualidade e por uma personalização de trabalho. Então, quando a gente começou a desmistificar um pouco essa barreira que é o mercado externo, né, a gente começou a perceber, poxa, ela não é tão difícil assim de trabalhar, né?
Com a importação foi o nosso primeiro passo, a gente começou a importar, fizemos um bom estudo sobre a importação, montamos uma equipe para importação, né? E isso, a nossa equipe é uma equipe, além de interna, nós temos também assessorias, tanto na parte aduaneira, que é muito importante, assessorias na parte documental também, junto com os despachantes, né? Isso tudo nos ajuda e nos dá uma condição melhor para a importação, perfeito? A importação foi nosso primeiro ponto, e por que logo em seguida a gente não entrou com a exportação? Porque eu sempre gosto de brincar um pouquinho que, para mim, o mercado externo ele é igual ao mercado interno. A gente escuta muito, poxa, para exportar tu tem que ter um processo diferente, exclusivo para exportação, porque as exigências de exportação são muito grandes, e no nosso setor em específico, né, nós vamos estar competindo com grandes produtores internacionais, né? O Brasil hoje, ele sim é uma referência mundial em vinho, mas ainda assim, quando a gente fala aí de um setor com 100, 150 anos, né, e a gente fala de 25 anos de qualidade, nós somos ainda bebês engatinhando perto de um velho mundo com 2.000, 2.500 anos de tradição na produção. Então, esse foi a grande jogada que a gente fez aqui na nossa empresa. Nós começamos a trabalhar com o mercado interno, o mercado nacional, de uma forma mais profissional. E a importação, ela foi muito importante para a gente nesse ponto. Quando a gente começou a trazer produtos de fora, insumos de fora, né, a gente conseguiu profissionalizar mais o nosso produto, profissionalizamos mais a nossa cadeia comercial, profissionalizamos mais a nossa logística. Então, eu diria que assim, o mercado externo, o mercado internacional, as exportações, claro, teve todo um trabalho específico de foco em cima disso, mas ele foi muito mais natural para a gente. E é uma grande dica que eu sempre dou. Para trabalhar com o mercado interno, nós temos que obrigatoriamente ter um mercado interno bem desenvolvido, bem satisfatório em atendimento comercial, em logística, em parte tributária, em parte fiscal, e a partir disso, sim, a gente parte para o mercado externo. Claro, tem condições de partir para o mercado externo diretamente? Com certeza, no nosso setor, com certeza tem muitas empresas que fazem isso. Porém, para a Arbugeri foi muito mais fácil esse segundo passo, já que é uma empresa que estava aí completamos esse ano 58 anos, né? Então foi muito mais fácil quando a gente profissionalizou mais o mercado interno, as portas do mercado externo se abriram com mais facilidade. Que legal, Gustavo. A gente está falando de um segmento, né, que é do vinho, que diferente de vários outros segmentos que dentro de alimentos e bebidas nós temos conversado, foram impactados negativamente aí durante a pandemia, né? O setor do vinho, os números mostram aí que houve um crescimento no consumo, né, dessa bebida por parte dos consumidores. Como é que a Arbugeri aí foi afetada nesse processo, e se esse movimento aí que a gente viu no Brasil, ele se estendeu também para outros países, né, como oportunidades para vocês? Não, com certeza, Roger. Nesse período de pandemia, um período muito triste na nossa história de humanidade, né? Mas o nosso setor ele foi afetado positivamente. Eu diria que tem duas frentes, né? A parte de venda, a parte de consumo, isso a gente tem aí os dados da Alvibra que nos auxiliam com esse crescimento, né? A gente estima aí um crescimento entre 35% e 40%. A Arbugeri conseguiu crescer até um pouquinho mais em relação aos dados gerais de vinho, porque justamente as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas trabalhando no home office ou não trabalhando, né, de férias ou enfim, afastadas dos seus empregos, não tendo aí que dirigir, não tendo que pegar trânsito, não tendo que se deslocar de casa, elas acabaram consumindo mais produto, né? E isso interferiu também bastante no modo de comercialização dos nossos produtos, né? Nós tínhamos uma dominância muito grande com larga escala aí do setor off-trade, né? Na parte de alto varejo, e nós começamos a ver um crescimento também na parte do e-commerce, né? Então, foi um movimento bem diferente do mercado interno. E o mercado externo não foi muito diferente. Assim como ocorre no Brasil, os principais países que a Arbugeri exporta, cito como exemplo o Paraguai, que é o nosso maior cliente hoje, importador, também tem um consumo muito parecido com o Brasil e também acabou tendo esse reflexo de consumo, né? O consumo subiu, as pessoas estão consumindo mais em casa
E eu acredito que essa tendência de consumir mais, ela vai ficar. Porque dentro das expertises que a Arbugeri vem adquirindo dentro da pandemia, as pessoas começaram a criar um hábito de consumo diferente. Isso vai aliado a cozinhar mais em casa, a ter esse momento de beber com a família, de beber com os amigos, por mais que a distância, né? Mas com as pessoas que podem estar próximos, isso acabou tendo um crescimento sim bacana e é uma tendência que eu acho que vai permanecer. Por um outro lado, né, nós tivemos também o agravamento de parceiros, né? Eu sempre digo que a nossa cadeia é uma cadeia completa. Nós temos hoje clientes que são muito importantes, mas tão importantes quanto nossos clientes também são nossos fornecedores. E esses foram atingidos abruptamente pela crise, né? Tanto na falta de insumos quanto na subida de preços. Isso influenciou bastante também no trabalho que a Arbugeri tem. E aí, novamente, o ponto que eu falo antes, por que a Arbugeri conseguiu crescer um pouco acima da média dentro das dificuldades? Como a gente já tinha um processo de importação, um processo de busca de mercado já consolidado, já com uma certa facilidade, e aí a exportação também nos ajuda, nós acabamos galgando contatos ao redor do mundo inteiro para buscar insumos. Então, quando o mercado nacional não pôde nos auxiliar, não pôde nos suprir, a gente buscou no mercado internacional para atender mercado nacional e também internacional com vendas, né? Gustavo, te ouvindo aqui falar, né, toda aí mais de 50 anos de empresa, imagino que vocês já devam ter produzido muito vinho, mas eu fiquei curiosa. O público externo, para onde vocês exportam, tem o mesmo gosto do que o público brasileiro? É o mesmo tipo de vinho? Conta um pouco pra gente sobre gosto, como é que a gente se comporta aqui no Brasil e como é que vocês fizeram aí para fazer esse cruzamento, não deixar o público interno abandonado e também atender bem esse público externo. Então, essa é uma pergunta bem interessante e é uma das grandes vantagens que o Brasil tem. O Brasil ele é constituído de muitas raças, muitas etnias que formam o brasileiro, né? E com isso a gente tem dentro de diversos estados, né? Hoje a Arbugeri tem de 22 estados no Brasil, e tem gostos diferentes para cada estado, para cada cultura, e isso é muito bacana também, porque faz com que a nossa empresa acaba tendo uma diversidade muito grande de produtos, né, para atender esses gostos diversos. Claro que cada cultura, como eu comentei antes, e isso quando a gente leva para o mercado externo, fica até um pouco diferente. Nós vamos ter novas culturas, novos gostos, novas formas de consumir e também novos climas, né? A gente vai ter aí países com um clima parecido com o Brasil, países com um clima mais ameno, países com um clima com mais calor, e isso também influencia muito o consumo, né, das pessoas a nível global. Então, o que é uma coisa interessante que a gente desenvolve, né? Sempre que a gente vai iniciar um trabalho com um mercado externo, a gente faz, antes de tudo, uma prospecção de mercado. E nessa prospecção de mercado, a gente estuda muitos concorrentes, né? Para, dentro disso, a gente conseguir analisar qual que é o gosto, qual que é o consumo, para poder ter um foco de linha. A Arbugeri é dividida hoje em 8 linhas de produtos, né? Então, tem uma linha que ela é bem englobadora, assim, ela trabalha com bastante tipo de gosto e bastante produtos, que é o diferencial das empresas no Brasil, né? A nível mundo, as empresas trabalham com uma linha, 2 linhas, e no Brasil a gente tem empresas com mais linhas. Isso acaba trazendo uma facilidade. Claro que, uma coisa muito importante que a gente diga, né? O maior importador de vinhos do Brasil hoje é o Paraguai e, por não coincidência, também é o nosso maior cliente. E o consumidor paraguaio, por incrível que pareça, tem um consumo muito parecido com o nosso. Por quê? Né? Pela particularidade de sermos irmãos, né? De termos um consumo muito parecido, a temperatura muito parecida, né? Uma cultura muito parecida, um poder econômico muito parecido. E por isso que hoje eles são o nosso maior importador, né? Porque acabam tendo essa questão de consumo muito parecida com a do mercado brasileiro. Mas se a gente pegar a China, por exemplo, é um mercado totalmente diferente, onde os produtos têm que ter uma classificação de teor alcoólico diferente, normalmente mais baixa. Se a gente pegar, por exemplo, países da África, nós temos um controle muito grande
referente a teor alcoólico, né? Então, normalmente, as bebidas não podem ter teor alcoólico ou, quando tem teor alcoólico, muito baixo. São questões de cada localidade vai ter uma característica diferente e é por isso que é muito importante sempre conhecer o mercado. Hoje a gente tem muitas pessoas, muitos amigos que dizem, pô, eu quero exportar para os Estados Unidos e vou escolher o mercado dos Estados Unidos. Mas a gente tem que entender também que não é a gente que vai fazer o mercado. A gente tem que escolher o mercado, estudar muito bem esse mercado e verificar se a nossa empresa tem também condição de atender esse mercado, né? Por exemplo, vou vender Cabernet Sauvignon para Itália, vou vender Cabernet Sauvignon para França. É muito complicado a gente concorrer com um dos principais fabricantes de Cabernet Sauvignon, por mais que nós temos características diferentes, mas principalmente porque eles são muito bairristas. Só eles, né, Gustavo? Só eles. A gente aqui do Rio Grande do Sul, não, né? Eu vou te dizer que em consumo de vinho, eu vou me arriscar, tá? Mas em consumo de vinho, eles são muito mais bairristas do que a gente. Pô, hein, Roger? Conseguimos achar aí países mais bairristas do que nós aqui no Rio Grande do Sul, hein? É verdade, né? Aqui, mas eu vou concordar com o Gustavo aí nessa questão, né? Porque no Brasil a gente tem esse desafio grande ainda no vinho, né? Quando a gente olha os dados aí do aumento do consumo do vinho na pandemia, claro, boa parte desse consumo são de vinhos que vêm de fora, né? A gente ainda tem um preconceito quanto ao vinho brasileiro, né? Acho que, em geral, claro, as pessoas estão descobrindo, o espumante, ele quebrou muito isso, né? O espumante brasileiro, ele já atingiu um nível de excelência e de reconhecimento de mercado, né? Eu acho que de excelência a gente tem tanto no espumante como no vinho, vinhos de altíssimo nível aí para competir tranquilamente em qualquer mercado mundial, né? Mas, em termos de marketing, o consumidor brasileiro ainda tem, em alguns momentos, né, ele tem algum preconceito com o vinho feito no Brasil, que é muito bem aceito aí nos mercados internacionais. E talvez esse bairrismo aí dos italianos e dos franceses é uma forma de defender, né? A gente vê esse posicionamento muito claro desses países, né? A França e a Itália, que são países que têm produtos de alimentos e bebidas de altíssimo nível, né? Tem esse reconhecimento do mercado, tem essa marca, né? O vinho francês, às vezes o cara não sabe, né, nem que vinho é esse, né? Da onde saiu, mas ele é um vinho francês, é uma marca que vai junto, que entra como se fosse agregação de valor, né? E às vezes a gente tem um vinho brasileiro de melhor qualidade, né? E o consumidor ainda prefere o vinho que vem de fora, né? O italiano, o francês ou o chileno, aí no caso do vinho, né? Que ainda é muito valorizado, ou o uruguaio, né? Talvez a gente ainda tem um trabalho grande pela frente, né? Tem um mercado gigantesco aqui no Brasil para que a gente possa ampliar. Vem melhorando muito nos últimos anos pelo trabalho feito, né, por vinícolas fantásticas, como a Arbugere, como profissionais, né? O Gustavo é sommelier, também tem formação na área, além de ser um empreendedor e um gestor, né? Então a gente vem evoluindo muito nesse segmento, mas eu acho que a questão da marca, né, de valorizar o produto brasileiro, em alguns segmentos como o vinho, a gente ainda tem um espaço grande para crescer, né? E a gente está falando de um consumidor, a gente fala do italiano, do francês, do espanhol, que são muito bairristas com os vinhos, mas é um consumidor que consome esse produto há mais de 2.000 anos, né? Esse consumo ele já foi desmistificado lá fora. Hoje o vinho ele não é mais um vinho, ele se torna uma bebida do dia a dia. Assim como a gente tem a característica da cachaça aqui no Brasil, da cerveja no Brasil também, né? Ela acaba sendo desmistificada. Mas uma coisa eu gosto muito e gostaria de frisar, o que o Brasil cresceu em 20 anos, a Europa, o velho mundo, ele demorou muito tempo. Então, a globalização, e aí eu volto a bater no ponto de novo, através de importação, exportação, estudo de mercado, a gente conseguiu crescer muito nesses últimos 20 anos a nível setor vitivinícola no Brasil. E isso também nos ajuda hoje a desbravar as fronteiras do nosso continente brasileiro, digamos assim, né? Uma das grandes virtudes que eu poderia dizer que o Brasil tem hoje é que a gente tem orgulho de dizer que dentro da parte de espumantes, né, a gente compete hoje tranquilamente com cavas espanholas, com os champanhes franceses, com os lambruscos, enfim, outros produtos italianos,
E isso quem diz não somos nós produtores, isso quem diz são concursos internacionais aí que o Brasil vem com muito esforço, com muito trabalho, sempre tendo excelentes classificatórias e começando também em outras categorias, né? Vinhos brancos, alguns vinhos tintos mais leves. Então, com certeza nós temos muito a crescer, muito a profissionalizar, mas a gente tem que dar o braço a torcer porque o trabalho que vem sendo realizado, e isso, claro, sempre com o apoio do Sebrae e outras organizações, são muito importantes para o nosso setor. A gente vem crescendo muito nos últimos anos em relação aos nossos amigos europeus, né? Coisa boa. Ficou na minha cabeça aqui, né? O Gustavo aí é sommelier, então entende do produto, né? Muito bem, a empresa tem mais de 50 anos, né? Ouvindo o Roger falar. Quando a gente pensa em internacionalização, né, tipo de uma bebida, por exemplo, do vinho, que é o que estamos falando aqui, a primeira coisa que passa pela minha cabeça, tem que ter um bom sommelier, alguém, a empresa que domine o inglês, talvez, a língua para conversar. Mas o time, Gustavo, ele é formado de outros profissionais. Me conta aí o teu time para poder internacionalizar. Reúne outros profissionais que não necessariamente são da linha do vinho, da bebida, né? Eu tô certa? O que precisa ter? Que time aí tu tens para poder botar por o negócio, né? Eu imagino que tenha legislações muito distintas. Você já trouxe aqui, né? A diferença entre a China, entre a África. Como é que é formado o teu time de trabalho aí? Tem vaga para experimentador de vinho? Porque daí eu queria mandar o currículo. Olha, esse é o único currículo que a gente tem uma fila de espera. Ai, que pena! Que pena! Nós falando um pouco da nossa equipe, ela é uma equipe muito enxuta, essa é a forma de trabalho da Brugelli, mas a gente tem algumas particularidades. Uma coisa que a gente sempre faz um trabalho muito forte é no nosso pós-venda, tá? Isso tanto no mercado interno. Vocês vão ver que eu comparo muito o mercado interno com o mercado externo, porque a Brugelli trata os dois como um mercado só, apesar de serem um pouco diferentes. Mas a Brugelli trata como um mercado só. Então, a gente trabalha muito forte no pós-venda, porque a grande dificuldade que nós temos hoje é a primeira venda é muito fácil de acontecer. Se busca, então, um contato, um importador, às vezes uma rede de lojas, ou uma rede on-trade, uma rede off-trade, né? Ou restaurantes, uma rede de restaurantes, ou uma rede de mercados. É muito tranquilo a gente fazer a primeira venda, vamos dizer assim. Porém, a gente tem que, depois que o produto está, principalmente na off-trade, né? Depois que o produto está na gôndola, a gente tem que ter um trabalho para dizer para o consumidor. Já é difícil no Brasil, imagina fora. Então, a gente tem que dizer para o consumidor, dentro de X rótulos, por que ele vai escolher o nosso produto? Entendeu? E não é uma questão somente de preço, isso é uma questão à parte. Mas a gente tem que fazer um trabalho muito grande e aí entra uma das nossas principais equipes, isso eu vou fazer de trás para frente, tá? Que é o marketing. O marketing ele é extremamente importante. Nós temos uma agência hoje que atende só o nosso mercado externo, como profissionais que são capacitados para isso, né? Então, para poder fazer um trabalho diferenciado e focado em cada região. Por quê? Esse é um grande ponto e tem que ser uma agência que conheça um pouco desse mercado que está sendo trabalhado. Porque não adianta fazer, por mais que o consumo seja em algumas partes parecido, a gente tem que fazer uma linguagem que identifique nosso consumidor, né? E isso acontece muito no Brasil também, né? Se a gente pegar Rio Grande do Sul e pegar Paraíba, são duas linguagens totalmente diferentes que a gente tem que utilizar para conseguir que o nosso conceito chegue para o cliente. Então, esse é o nosso primeiro elo, nosso primeiro elo da equipe, né? O marketing ele é muito, muito importante no pós-venda e é isso que faz com que a gente concretize. Eu sempre digo, a gente considera a venda aqui na vinícola depois que a gente tem a recompra. O primeiro pedido é um pedido de teste, né? Eu sempre brinco dessa forma. E aí, assim, a partir da recompra, a gente vai ter efetivamente um cliente consolidado, né? Um trabalho consolidado, e isso é muito importante com o nosso marketing. Antes disso, um pouquinho antes, a gente tem a parte fiscal. Por mais que a exportação seja até um pouco mais tranquila que o mercado interno, nós temos muita burocracia, porque cada país tem uma legislação diferente, uma lei diferente. Então, junto com a nossa consultoria fiscal, né, nós temos esse estudo país a país. Quando a gente vai fazer o levantamento do país que a gente vai trabalhar com o cliente que a gente está prospectando, já é feito esse levantamento para poder entender. E isso é muito importante também para o nosso comercial desenvolver formação de custo, né? Porque, querendo ou não, por mais que muitas vezes o nosso cliente ele assuma a parte da nacionalização, ele que vai cuidar da parte dos impostos, mas a gente tem que ter ciência
de quanto o nosso produto vai custar para o nosso cliente, de quanto o nosso produto vai custar na gôndola, porque não, esse também é o nosso trabalho. Então, através disso, a gente consegue auxiliar o nosso cliente, muitas vezes, dando condições diferenciadas, dando condições diferentes, classificando o produto de uma maneira diferente, e isso facilita também a vida dele. Então, também ali a parte de consultoria fiscal é muito importante, é mais um elo da nossa equipe. Voltando um pouquinho, né, ao contrário, como a gente estava comentando antes, nós temos a parte aduaneira, né, que é muito importante também. Isso é extremamente importante para o levantamento de custo. Como eu falei, por mais que a Vinícola Argujeito trabalhe muito com o frete ex-works hoje, né, ou seja, retirando a mercadoria na nossa empresa, todos os custos de transporte são por conta do cliente, eu sempre digo, o problema do cliente também é meu problema. Então, a gente tem que entender e buscar a melhor forma possível de levar essa mercadoria com o melhor custo, com a melhor qualidade, com a maior rapidez, para o nosso cliente também não ser prejudicado. Isso é muito importante. Lembra que eu falei antes, a cadeia ela é completa. A gente tem que pensar no nosso fornecedor, pensar no nosso processo e pensar no nosso cliente. Não adianta a gente abandonar ou dizer o problema é dele, o problema é dele. Não, o problema é sempre nosso também, porque a gente precisa disso para conseguir fazer com que o produto vá, né? Eu sempre brinco, mais um ganchinho a gente fazendo. A vinícola, ela não é consumidora de vinho. Nós somos beneficiadores, né? Então, o nosso cliente, o nosso fornecedor, eles são os grandes responsáveis pela nossa cadeia. Por isso que eu dou tanta importância para eles. Então, muito importante também essa parte do aduaneiro, como eu comentei. Voltando um pouquinho antes, nós temos o nosso comercial. E aí também, normalmente, nós temos uma assessoria, que é uma empresa que trabalha extremamente com isso. E é o bacana dessa empresa que ela trabalha somente, por exemplo, assim, uma empresa do setor alimentício, uma empresa do setor de bebidas. Então, hoje nós somos exclusivos com essa empresa, que nos auxilia muito também na prospecção de clientes. E aí a gente tem algumas artimanhas, né? Por exemplo, eu cito um site muito legal, quem não conhece, pessoal, pesquisa lá, que é o Alice Web. Nesse site, a gente consegue ter a informação de importação, exportação dos países, por cliente, qual cliente comprou mais, de quem que ele comprou, qual o valor do produto, qual o valor do frete. Então, isso a gente consegue ter uma especulação de mercado muito grande e que é muito importante para a gente prospectar o cliente. Porque a grande diferença do mercado, né, falando do comercial, do mercado interno, do mercado externo, é que aqui a gente bate na porta do cliente um a um, né? Pô, me atende hoje, né? Marca uma reunião, é muito mais fácil. Já no cliente externo, a gente tem que ter um pouquinho mais de filtros, né? Para chegar e ser mais assertivo, já que os custos operacional e comercial, eles são muito mais altos quando a gente fala no mercado externo. Então, também é um ponto muito importante o nosso comercial. E aí fica a dica do Alice Web, que é bem importante para o levantamento de custo aí do comercial. Um pouquinho antes do comercial, então quase chegando no nosso início, né, também aliado ao comercial, nós temos a nossa parte produtiva, e aí sim entram os meus colegas de profissão, os enólogos, os sommeliers, que vão definir o produto e vão montar um produto. Então, por exemplo, hoje nós temos clientes, nosso cliente do Paraguai, um dos nossos principais clientes do Paraguai, ele tem um produto exclusivo, uma formulação exclusiva para ele, que é um estudo feito dentro do Paraguai, dentro das regiões que ele atende, onde a gente desenvolveu um produto específico para aquele tipo de público, né? É uma realidade. Então, o nosso time aqui da empresa desenvolveu isso, formulou essa produção, e aí entra uma coisa muito importante também, que é padrão de produto, né? Quando a gente fala de processos de qualidade, a gente tem que manter um padrão. E é o que eu falava antes, quando a gente fala... As pessoas têm muito medo do mercado externo, né? Poxa, a gente vai ter que melhorar a nossa capacidade produtiva, melhorar as nossas certificações, mas isso é muito importante no mercado interno também. Como a Argujeito sempre se preocupou com o mercado interno da mesma forma, isso para a gente foi muito mais fácil. E aí fecha o nosso elo, né? Da nossa cadeia produtiva, nossa cadeia comercial, nossa cadeia de marketing. Esses são nossos principais profissionais, principais setores que trabalham dentro do nosso Comex, e que cada um é indispensável, né? Se a gente disser a parte produtiva é mais importante ou menos importante, na verdade não. Com o apoio de todos que a gente consegue ter um trabalho mais interessante, com uma formação de custo certa, com uma margem de lucro correta e também com um produto girando no mercado, que é muito importante, né? Gustavo, tu nos trouxe agora uma verdadeira aula, né? E um exemplo aí de uma empresa que a gente chama, né, na administração, que é a empresa focada no mercado, né? Ou seja,
na tua fala fica muito claro a preocupação de vocês com os clientes de vocês, de entender, de compreender a necessidade dos clientes. Tu fala, dá um exemplo muito claro disso, né, de que o cliente externo e o cliente externo, eles têm a mesma importância, porque o posicionamento da Vinícola Arbugeri é esse, né, de entender, de compreender a necessidade do cliente e, a partir daí, desenvolver as soluções, né? Então, isso a gente vê, principalmente no mundo do vinho e alimentos e bebidas também, né, muitas empresas que primeiro pensam no produto, que pensam, né, que estão preocupadas no produto, na qualidade do produto, e depois desenvolvem esse produto, ótimos produtos também, mas tem algumas dificuldades na parte de mercado, né? E o conceito de marketing é esse, né? Se a gente olhar a origem, é isso aí, a gente compreendeu uma necessidade do mercado e, a partir daí, desenvolver um produto, um serviço que atenda essa necessidade. A gente deu uma aula, né, e a gente vem desenvolvendo um projeto com pequenas vinícolas aqui no estado, né, pelo Sebrae, que a gente começou primeiramente com foco em restaurantes, e nas primeiras conversas o que veio é isso, né, a gente queria ter mais vinhos brasileiros nos cardápios do restaurante, né, e a gente tem projetos de vinícola na Serra, tem projetos de restaurante em Porto Alegre, então, por que não fazer essa aproximação, né? E nesse primeiro diagnóstico que a gente fez, veio muito claro isso, né, de que os restaurantes em geral não tinham tantas opções de vinho, porque os vinhos brasileiros não competiam em função de preço dentro do cardápio, né? Ou seja, tinham poucas opções, e os vinhos que mais vendiam dentro desses restaurantes, dessa pequena amostra aí da nossa pesquisa, eles não tinham um preço que era competitivo. E aí a aproximação, a conversa foi justamente das vinícolas. Bom, então me diz o que precisa, que aí eu começo a desenvolver, tenho condição, né, algumas, de desenvolver os vinhos de acordo com a necessidade do restaurante japonês, da churrascaria, de uma casa de carnes, entre outros, né? Então essa conversa, essa aproximação, e um outro ponto que tu trouxe também, que para nós é muito legal, essa visão de cadeia, né? De que o teu cliente é tão importante quanto o teu fornecedor, de conseguir compreender que o negócio ele vai ter sucesso e ele vai ser perene, né? No caso de vocês, eles são mais de 50 anos, porque tem essa preocupação com o cliente, mas também tem a preocupação com uma rede de fornecedores que faz com que o teu negócio seja sustentável, né? Então, te agradeço aí por essa aula, né, de marketing, de negócio, e mostrando que a importância de atender isso no mercado nacional te dá garantia também para fornecer para o mercado internacional, né? A gente vê muitos casos de pequenas empresas que, como tu falou, né, conseguem fazer uma primeira venda, mas depois não conseguem dar continuidade nesse processo, né? Então, esse desafio aí essa forma de medir que tu comentou, né, que é só a partir da segunda venda que tu considera esse cliente, né, como convertido, acho que é um desafio grande para boa parte, a maioria das pequenas empresas que já tiveram alguma experiência de vender para fora e depois não conseguiram ter uma constância nesse fornecimento, né? E aí já emendo a pergunta para ti, fiz uma palestra aí para fazer a pergunta, né? Como é que tu supera essa barreira da primeira venda, né? Quais são os fatores-chave para esse sucesso de conseguir ter uma constância no fornecimento? De novo, Roger, é um pouco do trabalho contínuo de toda a equipe, né? Como eu falei, uma coisa que a gente sempre faz e é primordial, assim, a gente não busca exportar para número de países. Nós buscamos exportar para países com qualidade. Então, se a gente for pegar hoje o número de países que a Arbugeri exporta, é baixo, né? Nós estamos hoje em 7 países consolidados, né? Ou com recompras. Não adianta a gente exportar para 50 países uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, sem ter um trabalho. Então, quando a gente abre esse mercado, a gente sempre tem um trabalho muito forte no ponto de venda. Por exemplo, se ele é no on-trade, né, redes de restaurante, a gente faz um trabalho muito bacana com a parte de quem vai informar esse vinho. Então, por exemplo, restaurante, a gente tem que falar com quem? Com os chefes, com os garçons, com os maîtres, e aí tem que ter um treinamento. Esse treinamento, normalmente, ele é um treinamento pessoalmente, né? Agora na pandemia a gente está até fazendo um pouco mais remoto, né? Mas normalmente quando a gente faz esse treinamento, ele é um treinamento pessoal, né? Um treinamento olho no olho, que a gente brinca, para
passar essas informações, para passar um pouco da filosofia da Arbogíria, um pouco da filosofia dos produtos, com o que esses produtos vão harmonizar, e isso faz toda a diferença, porque o garçom, o maître, o sommelier, o próprio chefe, ele vai se sentir mais apto a indicar esse produto, ele vai se sentir mais seguro, ele vai conhecer melhor esse produto, né, e vai, com quase toda certeza, indicar com muito mais facilidade que um produto que ele só conhece o rótulo que o importador deixou lá para ele. Então é um trabalho muito forte que a gente faz. Outra coisa, recorrência desse trabalho. No mundo inteiro a gente tem hoje o grande problema que é a rotatividade dos colaboradores. Então não adianta eu dar um treinamento para uma rede de restaurantes hoje e nunca mais aparecer para dar um treinamento para fazer uma reciclagem dos nossos colaboradores, né? Dos nossos parceiros. Então é muito importante ter isso sempre nos custos, né? Posicionar isso nos custos, deixar uma margem para fazer esse trabalho, e isso também ajuda bastante. Também tem algumas artimanhas que a gente utiliza. Por exemplo, a gente faz algumas promoções. Então, olha, o garçom, o maître que mais vender vai ganhar uma viagem para conhecer a vinícola, junto com o dono do estabelecimento, junto com o importador. Vamos fazer uma ação. Enfim, tem N ações comerciais que se fazem bonificando e premiando o trabalho desse colaborador, do nosso cliente, né? Então, a gente faz a premiação do nosso cliente, mas que ajudam muito também a divulgar o nosso produto. Isso falando de on-trade. Para o off-trade é um pouco diferente. Então, né, as redes de mercado, a gente já começa a trabalhar de uma forma mais voltada ao consumidor final. Então, também tem treinamento, também tem essa passagem de conhecimento de filosofia para os colaboradores dessas empresas, mas a gente faz um trabalho muito grande de PDV, então degustação. Então a gente tem equipes de degustação, nós temos hoje equipes que fazem a reposição em gôndola, né? Então o nosso cliente, ele vai trazer essa mercadoria e o nosso colaborador vai trazer a mercadoria e botar na gôndola da maneira correta, posicionando da maneira correta, sabe? Identificando se tiver algum problema, já identificar sem isso ir para a gôndola, porque também acontece, né? Nada é 100% perfeito. Então, esse é um trabalho bem bacana, que também tem que estar sempre incluído no preço, né? Na nossa formação de custos, ele tem que ter sempre uma margem para fazer esse trabalho, porque isso dá uma diferença muito grande e isso faz com que tenha uma recompra. A degustação para o vinho, ela é primordial, porque, de novo, eu volto àquele ponto que a gente comentava antes. Quando a gente tem um cliente, ninguém é especialista em nada, né? A gente vai até a gôndola e vai buscar um vinho. Se a gente não conhece todos os vinhos, nós não somos especialistas, né? A gente tem nossos gostos, mas como é que a gente vai identificar através do rótulo? Quando a gente fala do mercado globalizado, a gente vai ter N informações de rótulos e cada país bota a informação como ele quer. Por exemplo, no Brasil é obrigatório a informação de variedade do nosso produto, teor alcoólico, mas a gente pegar alguns países da Europa, isso não é obrigatório. Então, quando eles exportam, isso não está no rótulo. Como é que a gente identifica isso? Então, o consumidor, ele também fica um tanto quanto perdido e indeciso na hora da compra. Isso acontece com a gente também, tenho certeza. Certeza, Gustavo. Qualquer coisa que a gente vai comprar no mercado, a gente tem que saber um pouco mais sobre esse produto. Se a gente não conhece, não provou, a gente vai comprar na dúvida. Com a degustação, a gente consegue fazer com que aquele cliente prove o produto e diga, esse não é o meu gosto. Então, ele vai provar um outro produto e vai dizer, esse eu gosto mais, esse é o meu padrão de produto. E aí ele consegue, conhecendo o produto, ele já tira a primeira dúvida dele, será que eu vou gostar ou não? E aí ele começa a analisar outras questões de custo, embalagem, mas é muito importante. O gráfico de crescimento de venda junto com a degustação, que não são todos os dias, né, é incrível. É muito, muito, muito bacana mesmo como as vendas crescem tendo uma degustação. Então, claro, além desse trabalho de PDV, também tem várias promoções que auxiliam, né, jogadas de marketing, parte de divulgação em outdoor, que vão auxiliando também essa fidelização de marca, né, ao nosso consumidor final. E, Gustavo, né, nessa linha aí, complementando, eu estava lendo o relatório da Wine Intelligence, né, sobre o comportamento do novo consumidor de vinho, né? Ele comparava o consumidor brasileiro com os demais. E aí, nesse relatório, ele falava assim, os consumidores de países, como tu disse, né, Itália, França, que já tem esse produto, familiarizados com esse produto há mais de 2.000 anos,
eles têm uma marca, tem um tipo, né, de uva e tem uma vinícola específica e é muito difícil ele trocar esse vinho aí por algum outro, né? Ele compra sempre o mesmo vinho, praticamente, né? Ou tem poucas alterações. E o perfil do consumidor brasileiro eu achei interessante, né? Como é um consumidor que tem um perfil mais jovem e de menos tempo, né? Que está conhecendo e está descobrindo, ele tem essa característica de querer provar coisas diferentes, né? De provar um vinho diferente, de conhecer uma uva diferente. E aí entra muito, né? Eu vejo assim, aqui no Brasil, a gente começando também um trabalho de desenvolver formas diferentes de apresentar um produto, né? De rótulos um pouco mais atrativos, mais modernos, né? Mais jovens, de até o vinho em outras formas, né? A gente está acostumado aí com a garrafa, naquele mesmo formato, a rolha, mas de ter uma tampa diferente, de ter um vinho em lata, né? De ter outras apresentações para o produto, o que deixa esse processo mais leve, né? Atrai o consumidor, né? Porque em alguns casos também a gente vê o consumidor num restaurante, às vezes tem medo de pedir vinho, porque vai ter todo aquele ritual para servir o produto, ele agora vou ter que, né, cheirar a rolha, vou ter que fazer vou ter que provar o produto, e se o cara me olhar e eu não gostar, o que vai acontecer? Né? Tem um ritual, né, que a gente ainda também pode quebrar essa barreira e deixar as coisas mais leves, né, e que vai atrair mais gente para consumir o produto. Eu concordo plenamente, Roger, mas eu vou discordar num pontinho, se tu me permite. Essa nossa nova geração... Essa nova geração, ela tem um consumo diferente de conhecer coisas novas, né? E aí eu dou sempre um grande exemplo de um mercado que é um mercado bastante concorrido no mundo dos vinhos. Todos querem trabalhar e querem, não é a primeira economia do mundo, que são os Estados Unidos. E nos anos 2000, era um mercado muito dependente de Portugal, Itália e França. Né? E também o próprio mercado interno deles também são produtores de vinhos. E também com essa questão tradicional, né? E os franceses diziam muito assim, poxa, vamos continuar no mercado que a gente trabalha, rótulos muito clean, né? Aquele tradicional rótulo branco, o desenho da empresa no rótulo, né? Esse rótulo bem tradicional que é o estilo de rótulo francês típico, né? E aí uma grande marca australiana, ela chega lançando uma tecnologia até então não vista, né? Que foi o screw cap. Então, que é a tampinha rosca, né, essa tampinha metálica que a gente vê hoje muito difundida. Então, vocês veem, está chegando isso no mercado hoje, a gente está falando na década de 2000. E, pasmem, em um ano, eles já tinham 5% da fatia do mercado americano. Então, e hoje são consolidados no mundo inteiro. Os estudos são muito importantes para a gente ter uma base, mas a gente também tem que arriscar um pouco, às vezes, e desenvolver novas tecnologias, novos produtos, porque os dados eles falam de quem consome, mas a gente tem que pensar também, e quem não consome esse produto? O que a gente vai fazer para que essas pessoas consumam o produto também? Essa é uma forma que a Arbuget pensa muito também, assim. Quando a gente estuda o mercado, poxa, eles estão acostumados com esse produto, aí a gente estuda o perfil do cliente. O perfil do cliente é homem acima de 40 anos, poxa, e o restante da população? O que a gente pode levar para eles? É o que a gente falava antes, né? É tentar achar o problema desse consumidor e tentar resolver. Claro que isso é muito trabalhoso, é muito difícil, né? A gente tem que arriscar muitas vezes isso. O nosso custo, por exemplo, de prospecção é um custo muito alto, mas isso se reverte depois em vendas. Então, a gente investe primeiro nos mercados, tanto no externo quanto no interno. Claro que no externo um pouco mais pelos custos, mas depois o resultado vem interessante, né? A gente tem, né, essa consolidação de mercado que é o importante. Gustavo, outra característica muito legal aí da Arbuget, que a gente já conversou, né? O potencial de produção de vocês, que é algo fantástico, né? O maquinário, enfim, o investimento que vocês têm em tecnologia para conseguir produzir e também um formato que não é muito comum, né? Entre as pequenas vinícolas aí que a gente conhece, né? Que é de poder desenvolver produtos sob demanda, até com rótulo, né? De algumas empresas aí que eu sei que vocês têm esse trabalho de fazer sob medida, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso e a importância e potencial disso até para o mercado fora. Essa foi um terceiro braço da Vinícola Arbuget, que a quarta geração trouxe, né? A quarta geração é a minha geração do meu irmão, que também é enólogo aqui na empresa, e a gente começou a pensar um pouco na dificuldade de indústria, tá? Porque, querendo ou não, a indústria também compra, a indústria também vende, né? A indústria ela tem essa característica, e também clientes, né?
tanto no on-trade como no off-trade. E aí a gente teve essa dificuldade, os clientes tinham essa dificuldade de consolidação de marca própria. Porque, por exemplo, vamos pegar uma rede de mercados, ela tem uma marca X, e aí, de repente, outras empresas ao seu redor vão ter a mesma marca X. Então, gera uma dificuldade. Ou uma empresa que tem um know-how em produção de refrigerante, enfim, qualquer outra indústria de alimentos ou qualquer outro setor, mas que tem uma força comercial muito grande, que vai ser uma força que tem um contato com a área de bebidas e que precisa de um produto, né? Então, aí que entra o trabalho da Arbogeri. Nós nos especializamos em fabricação de vinhos, sucos e espumantes. E hoje a gente presta serviço para esses clientes também, né? Então, a gente traz os produtos da Arbogeri com o padrão do cliente, né? Com o padrão de um país, com um padrão de um importador específico, e isso também acaba facilitando, né, a consolidação da marca. As marcas normalmente são nossas também, mas ela é específica para aquele cliente, e acaba resolvendo esse problema de mercado que eles têm muitas vezes, tanto na consolidação ou quando o cliente tem um comercial, mas não tem know-how de produção. Então, a gente tem essas duas frentes no co-packer também, né, nessa terceirização de produção, para atender aquele cliente que tem um excelente comercial ou aquele cliente que tem um problema de consolidação de marca, né? É uma coisa que vem bem a calhar, e isso também é uma coisa que nos facilitou muito a entrar no mercado externo, porque a gente já tinha esse treinamento para fazer produtos exclusivos, fazer produtos com uma rotulagem diferenciada dentro da nossa produção, encaixar um rótulo diferente num produto diferente com uma certa agilidade, né? Quando a gente fala de uma exportação para o Paraguai, nós temos que utilizar um padrão de produto, né, um padrão de rotulagem, uma língua específica no rótulo, né? Então, isso tem que ter um setup, e esse setup tem que estar organizado, né? Então, com esse processo de co-packers que a gente desenvolveu antes mesmo do que as exportações surgirem, também nos auxiliaram bastante na parte de ter uma facilidade maior, né, em atender o mercado externo. Assim como uma boa garrafa de vinho, o plano de voo de hoje vai chegando ao fim com muita lástima. Foi uma aula, Gustavo. Acho que a gente pode abrir, né, Roger? Outras novas garrafas de vinho daqui a pouco para a gente seguir e fazer mais um episódio sobre esse assunto da internacionalização dos negócios. E eu só posso agradecer demais ao Gustavo por essa aula que você deu aqui pra gente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e está pensando em entrar aí na internacionalização ou já está nesse processo, vai ficar ligado para ouvir todas essas suas dicas. Gustavo, o Plano de Voo te agradece. Estamos sempre de portas abertas para te receber nesse voo. Eu que agradeço o convite, pessoal. Foi um prazer tremendo a gente passar um pouquinho do nosso dia a dia. Espero ter ajudado, e com certeza essas trocas de ideias são muito, muito importantes. E agradecer novamente ao Sebrae como um todo, porque querendo ou não, sempre foi um grande parceiro da Vinícola Arbogeri, um grande parceiro do setor como um todo, e vocês fazem a diferença nas nossas empresas. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Foi um grandíssimo prazer trocar essa ideia com vocês. Muito obrigada! Roger, e tal qual o mercado brasileiro de alimentos e bebidas, o nosso querido Plano de Voo também ganha cada vez mais consumidores, os nossos queridos ouvintes. Roger, obrigada por mais esse teu tempo e tantos ensinamentos. Eu que agradeço, Alexandra. Sempre fantástico estar aqui no Plano de Voo. A gente aprende muito, né? E sempre também é legal conversar com o Gustavo aí, que traz sempre muitas informações bacanas. Deu uma verdadeira aula, como tu falou, Alexandre. Aí a gente sai daqui com muita informação nova, bem atualizada aí sobre o mercado do vinho e principalmente aí trazendo informações para quem quer começar a pensar na internacionalização, na exportação, né, para ver que é possível sim fazer. Então, obrigado, Gustavo, obrigado, Alexandre, por essa parceria. E se você também ficou com vontade de saborear outros episódios, acompanhe as redes sociais do Sebrae RS para não perder nenhum plano de voo. Obrigada pela audiência e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.